avançar, pois eu sou tão fraquinho, sem forças para lutar. Mas Jesus vai comigo, disposto sempre a salvar. Sim, Ele mesmo promete que nunca me há de deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete comigo caminhar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca me há de deixar. Inimigos muito fortes procuram minha alma vencer, e se sozinho andasse, que poderia fazer? Com Jesus ao meu lado, alegre posso avançar. Sim, Ele mesmo promete que nunca me há de deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete comigo caminhar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca me há de deixar. Nas tristezas da vida, nas dores e nas aflições, na calma ou na lida, ao virem as tentações, Cristo anda ao meu lado, comigo para ajudar. Sim, Ele mesmo promete que nunca me há de deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete comigo caminhar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca me há de deixar. Bem-vindo aos estudos sobre os artigos de fé, uma série de vídeos sobre a doutrina da Igreja do Nazareno. Neste vídeo falaremos sobre o terceiro artigo, o Espírito Santo. O que cremos sobre o Espírito Santo? Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está sempre presente e operando eficazmente com a Igreja de Cristo e no seu interior, que está convencendo o mundo do pecado, regenerando aqueles que se arrependem e creem, santificando os crentes e guiando-os em toda a verdade que está em Jesus. O Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo não é uma pessoa qualquer, pois faz parte da Santíssima Trindade, como vimos acima. Sendo a pessoa, tem atributos e sentimentos iguais aos nossos. Por exemplo, ele fica triste ou alegre consoante o tratamento que recebe. Sendo assim, é importante termos sempre em mente que o nosso comportamento pode entristecer ou alegrar esta pessoa especial. Outros atributos pessoais são estes: ele pensa e tem a faculdade de amar. Um outro aspecto é que, à semelhança de pessoas humanas, o Espírito Santo também possui habitação.
É por esta razão que dizemos que os nossos corpos são templos do Espírito Santo. Então é de extrema importância cuidarmos dos nossos corpos para que estejam sempre prontos a acolher este visitante especial. O que falamos, ouvimos, olhamos, comemos e vestimos deve ter em vista a criação de um ambiente hospitaleiro para o Espírito Santo. Ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é passivo. Ele age de várias formas na vida de cada pessoa, na igreja e no mundo. Aqui vamos destacar algumas das suas inúmeras ações. Consolador. Quando Jesus ascendeu ao céu, a sua ausência física abalou os seus seguidores. Por esta razão, a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes veio trazer consolação aos discípulos. Mesmo nos nossos dias, podemos pedir que o Espírito Santo nos console em todas as perdas que enfrentamos. Intercessor. Nas nossas orações, o Espírito Santo intervém nos enviando as palavras que proferimos. Em certas ocasiões, mesmo quando não podemos pronunciar nenhuma palavra, Ele continua intercedendo por nós através de gemidos. Conselheiro. A vida é feita de decisões. Como decidir não é fácil. Temos a bênção de recorrer ao Espírito Santo em busca de conselho e Ele amavelmente nos atende. Santificador. Como Deus é santo, é óbvio que Ele exige que também o sejamos. O Espírito Santo está conosco na luta contra o pecado. Queima o nosso mal e nos purifica para que sejamos semelhantes a Deus. É importante notar que, devido à nossa natureza humana e pecaminosa, o processo de santificação é contínuo. Guia. Na Bíblia encontramos vários exemplos de pessoas que foram levadas de um lugar para o outro por orientação espiritual. Ele nos ajuda a estarmos no lugar certo, na hora certa. Isso pode ser para escaparmos de algum perigo ou mesmo para fazer uma obra em prol do povo de Deus e da humanidade em geral. Fortalecedor. Certamente você já viu pessoas que eram consideradas fracas a executar grandes obras ou até pessoas que tiveram grandes perdas, mas não ficaram desanimadas. Isso é obra do Espírito Santo. O fraco pode ser forte. O cego espiritual pode se transformar num grande visionário no trabalho de Deus. Testificador. O Espírito Santo testemunha a respeito de Jesus. É por esta razão que ainda hoje pessoas como nós, que não viram Jesus, têm a certeza de tudo o que se diz sobre ele. Em assuntos de fé, não precisamos ver para crer, porque temos o Espírito Santo que nos convence acerca de todas as verdades. Por hoje é tudo. No próximo vídeo falaremos sobre o quarto artigo de fé, as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe. Paz e graça do Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Boa noite. Graças a Deus, eu dou a Ele pela salvação e pela esta oportunidade que Ele sempre me concede de poder servir ainda jovem. No dia de hoje, vamos meditar na palavra que vamos encontrar no livro de João, capítulo 14, verso 1 a verso 3. Também iremos encontrar a mensagem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2 a versículo 11. Antes de procedermos com a leitura, vamos orar. Pai Santo, graças te damos, Senhor, neste momento, para esta grande oportunidade que o Senhor nos concede. Permita, Pai Santo, abençoar esta palavra e a todos aqueles que o Senhor vão receber. Se assim for, ó Pai, iremos te louvar para a honra e glória do seu santo nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 14, versículo 1 a versículo 3. Assim diz a palavra. Não fiquem preocupados, continuem confiando em Deus.
e continuem acreditando em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Vamos ver Atos capítulo 1, versículo 2 a versículo 11. Assim diz a palavra: até o dia em que foi levado para o céu, antes, porém, por meio do Espírito Santo, ele deu instruções aos apóstolos que tinham escolhido. Depois de sua morte, Jesus se apresentou vivo aos apóstolos e lhes deu muitas e indiscutíveis provas de que estava vivo. Ele lhes apareceu durante 40 dias e lhes falou a respeito do reino de Deus. Numa ocasião, quando estava comendo com eles, ele lhes deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizava em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo daqui a alguns dias. Quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus, eles lhes perguntaram: é agora, Senhor, que vai devolver o reino para Israel? Ele lhes disse: o Pai é o único que tem autoridade de decidir sobre datas e tempos. Não cabe a vocês saber essas coisas, mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região da Judeia e Samaria e também pelos 4 cantos do mundo. Depois de dizer isto, Jesus foi levado para o céu diante deles, e uma nuvem o cobriu, escondendo-o deles. Eles continuaram olhando para o céu enquanto Jesus se afastava. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles e disseram: homens de Galileia, por que vocês estão aqui de pé, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado de vocês para o céu, voltará da mesma maneira que o viram partir. Esta é a palavra do Senhor. Amém. O nosso tema de hoje, vamos falar sobre a exceção de Jesus. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, tentam transmitir ou interpretar esta palavra, esta frase, a exceção de Jesus, que seja um momento que marca o fim ou o término do ministério de Jesus aqui na terra. Nós sabemos que Jesus ele teve 3 anos instruindo os 12 apóstolos para que eles sejam úteis no ministério a qual ele tinha para eles. Mas também nós vamos ver de outra parte que este evento também marca o começo de outro ministério lá na mão do Senhor ou na direita do Senhor. Nós falamos no livro do Evangelho de João, capítulo 14, que ele fala com seus apóstolos, ele começa a falar com eles uma mensagem muito importante para a vida dos seus discípulos. Ele concentra os apóstolos, começa a falar com ele que daqui adiante ele vai partir, mas com um certo propósito. Ele tinha um propósito. Essas palavras, ele diz: creiam em mim e nas minhas palavras. Ele sabia que havia muitas doutrinas. De alguma forma, os apóstolos de Jesus podiam se desviar da mensagem ou do ministério a qual ele o escolheu. E por isso ele diz: continuem crendo em mim e nas minhas palavras. Nos nossos tempos, podemos cruzar com muitas pessoas que têm muitas doutrinas, que são doutrinas contrárias daquilo que nós aprendemos na Bíblia. Mas a mensagem tão importante é que nós devemos continuar a crer no Senhor Jesus, porque Ele é o caminho verdadeiro
que irá nos levar até ao Pai. Mais uma mensagem, ele continua falando com seus apóstolos que esta ida dele, ele não vai sentar, ficar sossegado que eu já terminei o ministério, não tenho mais trabalho. É que ele está fazendo mais um trabalho para toda a eternidade. E essa é a mensagem da esperança. Que ele está lá preparando um lugar que vai caber todos nós. Eu gosto muito desta palavra. É porque Jesus, ele não nos deixa sozinhos. E ele está fazendo um trabalho tão especial para todos nós. Os apóstolos ficaram tristes com esta mensagem. Mas ele continua dizendo, na casa do meu Pai, tem muitos lugares para vocês. Amém. Nós vamos continuar a crer em Deus. Que o caminho a qual nós escolhemos seguir tem um destino tão bom. Jesus, ele está trabalhando para nós. E no livro do Apocalipse, ele diz aqueles que aceitam a mim como Senhor e Salvador da vida deles, naquele dia eu abrirei as portas e comigo eles estarão. E eu hei de servir o grande banquete, ele promete. E por isso aqui ele diz o que? Estou lá preparando o lugar. Essa é a mensagem tão especial para mim e para você que está acompanhando esta mensagem. Jesus, ele não está sossegado. Ele não terminou o ministério. Ele continua falando. Ele continua fazendo. Este livro de João, ele continua dizendo que importa ele ir para que o Espírito Santo venha sobre nós. E esse Espírito vai dar a continuidade do trabalho a qual ele deixou para nós. Que esse Espírito vai aconselhar, vai nos capacitar, vai nos instruir, vai nos colocar, vai nos dar a firmeza de continuarmos a crer e servir a Ele com todo o amor. E essa é o ministério do Espírito Santo. Não estamos sozinhos. E aqui no livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que ele, após a ressurreição, apareceu muitas vezes. Aqui também vamos perceber que os apóstolos, após a partida da ressurreição de Cristo, eles ficaram com uma dúvida. Assim que aquele que nos servia, aquele que fazia milagre, aquele que providenciava tudo, já foi. Como nós vamos nos virar? Como nós vamos trabalhar? Porque aquele que nos encorajava, nos motivava, às vezes nos dava o seu espírito para nós expulsarmos demônios, para nós pregar o Evangelho. Ele não está mais no meio de nós. E lá nós iremos encontrar que Pedro fala com alguns que, se vocês me procurarem e não me encontrar, é porque eu voltei à pesca. Mas Jesus, vendo que Pedro havia desistido do ministério ou do trabalho, ele sai e ele vai alcançar Pedro. Que ele continua conosco, ele continua a supervisionar o trabalho que nós estamos fazendo. Aqueles que ficam desencorajados, ele vai alcançar a fim de dar mais encorajamento. E por isso nós iremos encontrar que ele disse: Pedro me ama, apacenta minhas ovelhas. Ele não abandona ninguém. Ele sempre está conosco para nos encorajar. Quando nós tentarmos nos desviar, ele não fica feliz com isso. Ele vai ao nosso encontro. Ele vai nos encontrar. Não importa onde nós vamos, mas Jesus, pelo seu amor, ele vai até lá onde nós estamos. Nós iremos ver que Pedro, quando descobre que é Jesus, ele salta e entra na água lá no fundo, porque ele tinha vergonha, porque ele havia abandonado o ministério. Mas mesmo assim, Jesus, ele continua com ele. Se você me ama, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Irmãos em Cristo, estamos em momentos difíceis. Talvez a nossa fé pode acabar. Através das coisas que nós estamos a viver nesses últimos dias,
a nossa fé pode terminar. Mas a mensagem tão importante é que Jesus, Ele está conosco. E pela graça que Ele nos deu, do Espírito Santo, Ele ainda continua nos capacitando. Amém. E aqui, Jesus despede os seus apóstolos e Ele deixa a mensagem que não saiam deste lugar. Fiquem até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Que esse Espírito Santo estará com vocês, será o início do vosso ministério. Antes disso, vocês não podem ir. Às vezes nós, quando nos convertemos a Deus, tentamos fazer a obra segundo a carne. Mas quando o Espírito Santo está conosco, o nosso trabalho não é útil. Mas quando Ele está conosco, Ele torna o seu trabalho muito útil para Deus. Ele diz, eles começam a questionar a Ele. Será esse tempo que Deus irá devolver o reino a Israel? E Jesus responde que isso não cabe com vocês. Em outras palavras, os apóstolos tinham que se preocupar com coisas diferentes que essas. Que eles deviam se preocupar com o ministério. Eles deviam se preocupar com o trabalho que Ele deixou para eles. Não ficando observando. Hoje em dia, quando nós pregamos o Evangelho, às vezes nós encontramos as pessoas. Mas quando Jesus voltará? Porque já viveu, já passa 2 anos. Mas Jesus não está voltando. O nosso problema é que nós ficamos observando o tempo. Irmãos, o tempo passa. Nós não podemos ficar observando. Nesse tempo tem um culto que Ele nos deu. É o momento que nós devemos fazer o trabalho dele que nos mandou. Esse trabalho é pregar o Evangelho a todas as criaturas, a todas as nações. E aquelas pessoas que aceitarem e sejam batizados. E Ele disse que João Batista batizava com água, mas para vocês serão tão diferentes. Existe muitas pessoas que são batizadas com água, mas continuam pecando, continuam bebendo, continuam fumando, continuam tendo 2 mulheres, continuam praticando a poligamia, muita coisa. E hoje temos essa palavra que tanto as pessoas gostam, aquele é o meu sugar daddy. Eles já tentam civilizar o pecado. As meninas se vendem em troca de dinheiro, em troca de telefones mais caros, em troca de cabelo mais caro. As pessoas buscam mais aparência do que buscar a sua alma que está se perdendo. E os homens também estão na mesma rotina. Pessoas vivem gastando o seu dinheiro, dando às meninas, dando às pessoas o dinheiro que podiam fazer o trabalho do Senhor andar, mas continua praticando esse pecado. E Ele, Jesus, nos manda para nós pregarmos esse Evangelho, para as pessoas ficarem salvas. Amados irmãos, essa mensagem está a falar conosco. Deus está falando conosco nesta noite. Ele quer que o seu coração muda e fica esperando e busca mais o batismo do Espírito Santo. Porque se nós não somos batizados com o Espírito Santo, iremos fazer coisas que Deus não gosta. Iremos nos prostituir, iremos continuar a beber ou a fazer coisas que Ele tanto odeia. Mas se nós continuarmos a seguir o caminho e Ele nos batizar com o seu Espírito, seremos capacitados e aptos para fazer o trabalho andar. A Bíblia diz que enquanto ele falava, começa a exceção dele. Ele foi elevado até os céus. Enquanto eles ficavam observando a ele, os céus abriram-se e 2 homens apareceram. Esses homens eram anjos de Deus. Eles falam com os apóstolos, os discípulos de Jesus,
o que vocês estão fazendo, o que vocês estão observando, este homem não está mais aqui. Ele está aí, na mão direita de Deus. Ele está lá. Nós voltamos para João 14, que Ele está a preparar um lugar. Ele está no outro ministério. Ele está intercedendo por nós. Ele ainda está no meio de nós, preparando o melhor lugar para todos nós. Enquanto isso não acontece, vão e sejam testemunhas em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. O Evangelho chegou até nós graças a essa grande comissão, que esses homens e mulheres ficaram cheios do Espírito Santo. Eles levaram o Evangelho até nós. E nós não podemos ficar relaxados. A mesma mensagem continua a nos mandar. Não vamos observar o céu de como Jesus foi. E Ele, da mesma forma que Ele foi elevado até os céus, Ele voltará. Em pleno público todos nós iremos ver. Mas enquanto isso não acontece, vamos trabalhar. Vamos nos integrar no ministério. Vamos continuar fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Ele disse, fiquem e ensinar tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. Não deixe nada. Importa a igreja de hoje perceber. Importa os pastores perceberem. Esta não basta pregar o Evangelho, que é o suficiente. Temos que discipular as pessoas. Temos que ensinar as pessoas a guardar as palavras que Ele tem nos ensinado. Porque os dias estão a ser muito maus. O inimigo está para tirar aqueles que são filhos de Deus. Enquanto isso acontece, vamos continuar a concentrar a igreja, a dar esta mensagem de esperança, que a vida não terminou, a vida continua, há uma vida após a morte que Deus nos preparou. E esta casa que Ele prepara é para somente aqueles que creram nele. Amém? Se você crê em Jesus nesta noite, fica sabendo que Deus está contigo. A sua crença não é em vão. Há um lugar que Deus está preparando. E Jesus está lá orando por nós. Para que você esteja lá também. Para que você esteja naquele lugar. Ele disse que é um lugar muito maravilhoso. Um lugar em que cada um não vai... hoje em dia tem aquilo que eu não consigo ver o pastor a pregar. As pessoas estão fechando o pastor a pregar. E a Bíblia diz que naquele dia ninguém vai dizer, está me fechando, não estou conseguindo ver Deus. Todos nós veremos o Senhor com os nossos próprios olhos. Que continuemos firmes no trabalho do Senhor. Continuemos firmes nesses tempos que não são bons. Mas a Bíblia nos encoraja. Vamos trabalhar. Vamos esperar que o Espírito Santo desça e continue caminhando conosco. Se nós formos a ler todo este livro de Atos dos Apóstolos, iremos observar que o Espírito Santo estava a conduzir a sua igreja. Não há nenhum lugar em que os apóstolos foram sem o Espírito Santo indicar. O Espírito Santo, ele orientava os apóstolos. Não há nada que eles faziam que não era da orientação do Espírito Santo. Eram momentos tão marcantes. E Ele ainda está conosco para nos orientar até que Jesus volte. A trombeta daqui a nada vai soar. E onde você estará? Deus enviou seu Filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Há 2 lugares que estão preparados. Para aqueles que creem em Jesus, estarão num lugar tão maravilhoso chamado céu ou paraíso. E aqueles que não aceitam Jesus, estarão em outro lugar chamado inferno. Em que lugar onde você deseja estar? E esse desejo deve partir daqui. Você deve crer
em Deus, para estar no lugar onde Jesus está preparando para todos nós. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Seja um dia marcante na sua vida. Enquanto esperamos a descida do Espírito Santo, vamos ter um momento de meditação, momento de consagração. A Bíblia diz que eles ficavam, os apóstolos, a se concentrar. Eles ficavam a orar até que o Espírito Santo chegar. Porque ele disse que eles não deviam sair. Eles seguiram a orientação de Jesus. Eles não saíram até aquele dia chegar. Quando o Espírito Santo chegou, foram cheios do Espírito Santo e a igreja avançou. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Que tenha essa palavra. Não permita que o inimigo, o diabo, venha arrancar esta bênção. Mas seja firme, porque Deus está contigo. O Espírito Santo está contigo. Ele vai te capacitar. Ele vai te orientar. Ele vai te indicar o caminho verdadeiro que nos guiará até ao céu. Vamos orar neste momento. Pai Santo, nós te agradecemos neste momento pela esta grande oportunidade que o Senhor nos concedeu. A sua palavra, Deus, foi pregada nas nossas vidas. Permita, Pai Santo, que continue falando com a sua igreja. Continue, Pai Santo, que continue a dar a firmeza à sua igreja. As tempestades, pois, passarão, mas as mesmas não podem nos separar do caminho de Deus. Que o seu Espírito Santo deve nos capacitar, deve continuar nos orientar, para que, Senhor, possamos permanecer até naquele dia que os anjos disseram, Ele voltará. Ele será visto por todos, da mesma forma como vocês viram Ele a ir, todo mundo irá o ver. Deus nos coloque no seu caminho, para que, Senhor, não possamos nos perder, mas se naquele dia sejamos, Senhor, merecedores de grande céu que Deus está preparando para nós. Abençoe, Senhor, Moçambique. Abençoe, Pai, a igreja de Nazareno em Moçambique, que continue, Pai Santo, avançando com o Evangelho, fazendo discípulos neste território tão pequeno, mas nós queremos que o seu Evangelho chegue a todos os moçambicanos. Permita, Pai Santo, abençoar também este programa, Pai Santo, da Hora Nazarena, que continue, Pai Santo, a avançar e que o seu Evangelho seja pregado outra vez, Senhor, deste programa. Se assim for, ó Pai, iremos te agradecer em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, de hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até na próxima oportunidade, se o Senhor permitir. Amém.